Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz. Como é bom, como eu estou feliz por ter essas duas palavras para falar para vocês hoje. A graça fala aos gentios e a paz fala aos judeus. Pela graça, somente pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Porque nós temos a graça. A fé pode operar em nós e assim nós somos salvos. Pela graça, a fé é eficiente em nós. A graça resume o Evangelho. Graça e paz. Graça resume tudo que Deus fez por nós e conosco. Graça significa que sempre estivemos incluídos no plano da salvação. E a paz, sobre a qual o apóstolo Paulo fala, quando ele inicia as suas cartas, que ele diz graça e paz, ele vai variando isso, graça e paz. Essa paz é shalom. Essa palavra está lá, por todo o Antigo Testamento. Não significa que nós não vamos ter guerras, não significa que nós não vamos ter problemas, não significa que nós não vamos enfrentar conflitos. Paz significa que, independente do que aconteça, nós vamos atravessar com o Senhor, nós vamos passar pelo Senhor e nós não vamos ficar. É porque existe a graça e existe a paz que eu posso te convidar hoje para ouvir a palavra de Deus, não só como ouvinte, mas como participante. Abre a sua Bíblia, tenha paz. Tenha paz para aprender, tenha paz para viver a palavra de Deus. Graça e paz. A graça que Deus nos dá hoje é a paz. No meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade, nós temos a paz. Tenha paz para receber a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja tão presente na tua vida e na tua casa, como está presente conosco aqui, e você receba essa palavra. Boa noite, graça e paz. Abre a sua Bíblia em Lucas 24:17. Pega o teu celular, pega a tua Bíblia, você está em casa, que a graça e a paz do Senhor chegue onde você estiver. Lucas 24:17. A graça e a paz do Senhor se você estiver num hospital, se você estiver cuidando de alguém, se você estiver preocupado com alguém. Descansa agora, você tem tudo o que você precisa. A graça e a paz. Vamos ler? Então lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós, que acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. Pula um pouquinho, vai lá para o versículo 25. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas,
explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus foi crucificado numa sexta-feira ao meio-dia. No momento em que ele foi preso, no momento em que chegaram para prendê-lo, que ele foi traído, todo mundo que estava perto dele, que o amava, que o seguia, percebeu o que ia acontecer e fugiu. Jesus, na sexta-feira, estava sozinho. Alguns dos seus seguidores observavam de longe, perto o suficiente para ouvir o que ele falava na cruz, o que ele bradou, mas longe o suficiente para não ser reconhecido como um seguidor. Jesus foi crucificado ao meio-dia. Perto das 3 da tarde, ele já estava morto, caiu uma grande escuridão sobre a terra. Jesus foi rapidamente sepultado, porque assim que escurecesse, assim que o sol caísse, os judeus precisavam começar a guardar o sábado, um mandamento que Deus tinha dado lá na lei, o dia de descanso e oração dos judeus. Nenhum judeu fazia nenhuma atividade depois que o sol já tinha se posto numa sexta-feira. Foi rapidamente que eles enrolaram Jesus em panos e colocaram dentro do sepulcro, porque era o que eles precisavam fazer. O texto que a gente acabou de ler fala sobre o que aconteceu no domingo, 2 dias depois. Essa é a narrativa, ela aparece apenas 2 versículos no livro de Marcos, rapidinho, lá em Marcos 16, 12 e 13. Essa narrativa com detalhes, como nós vimos, ela está lá no livro de Lucas, porque o propósito do livro de Lucas é apresentar Jesus como Senhor e Redentor. E é isso que ele fez nessa história. Sabe que a gente não sabe quem ao certo eram esses discípulos que estavam no caminho, eles estavam indo para Emaús. Nós não temos certeza de quem é, nós não os conhecemos. Eles não estavam entre os 12 que a gente está acostumado a chamar pelo nome. E Jesus, ele teve muito mais discípulos do que esses 12 que a gente conhece pelo nome, que depois nós conhecemos como apóstolos, exceto Judas. A Bíblia fala que havia pelo menos 70 pessoas que seguiam a Jesus, além dos 12 discípulos. Haviam as mulheres que acompanharam todo o seu ministério. Haviam pessoas que acompanhavam Jesus desde a Galileia. Emaús é uma cidadezinha no interior, a nordeste de Jerusalém. Os comentários mais modernos dizem que Emaús estava a 11 quilômetros de Jerusalém. Vocês que estão acostumados a andar, quem tem pedômetro e anda bem aí, sabe que dá para fazer isso em menos de 2 horas, ou mais ou menos 2 horas. Uma caminhada relativamente rápida, depois de tudo que aconteceu. Enquanto caminhavam, esses 2 homens conversavam. E enquanto conversavam, se questionavam sobre tudo o que havia acontecido. Eles acreditavam, eles tiveram expectativas, eles fizeram planos com Jesus. Agora eles estavam desolados. O mestre tinha morrido. Era um amigo deles. Tinha morrido na sexta-feira. E já fazia 3 dias. Mais cedo, naquele mesmo dia, eles receberam a notícia da ressurreição pelas mulheres que foram até o túmulo. No primeiro século, a palavra da mulher não era considerada. Se houvesse um julgamento, a mulher não podia servir de testemunha. Mas quem Deus resolveu usar para dizer que Jesus tinha ressuscitado? As mulheres estavam profundamente incomodadas, porque a preparação do corpo para ser enterrado foi muito rápida na sexta-feira. As mulheres esperaram escurecer no sábado, porque aí acabava o descanso sabático, e já começaram a procurar aquelas ervas aromáticas e arrumar tudo para no dia seguinte, muito cedo, estar lá para ir cuidar de Jesus. Do corpo, agora um corpo morto. O plano delas naquele dia era simplesmente preparar o corpo de Jesus, conforme o costume dos judeus, e elas não pensavam em mais nada. Quando elas chegaram ali perto do sepulcro, a pedra que cobria a porta, que fechava a porta, tinha sido rolada. Havia um anjo ou 2 anjos ali, mais de um anjo.
E ele disse para elas assim: por que vocês estão procurando aqui, entre os mortos, aquele que vive? As mulheres saíram dali enlouquecidas, atarantadas. Saíram correndo e foram contar para os discípulos, para os seguidores de Jesus, para os amigos de Jesus. A gente foi até o túmulo, chegou lá, falaram que Jesus tinha ressuscitado. Como assim? Parece conversa de gente doida. As testemunhas eram algumas mulheres, mas a morte de Jesus tinha sido pública, escandalosa, um espetáculo. Eu não sei como é que você imagina a crucificação. Se você imagina como é visto em filmes, né? A gente vê filmes, vê imagens da crucificação de Cristo, vê Cristo na cruz. Mas eu queria te passar uma imagem bem mais realista do que é uma crucificação. A crucificação é uma punição exemplar. Muitas pessoas foram crucificadas no Império Romano e elas foram crucificadas dessa forma para que nenhum outro criminoso tivesse vontade de cometer um crime. A morte de cruz, ela não começava na cruz, ela começava muito antes. A pessoa era espancada, ficava desfigurada, toda machucada. Quando ela chegava no lugar onde ela ia ser crucificada, eles tiravam a roupa dessa pessoa, ou já tinham tirado antes. No caso de Jesus, eles ainda humilharam, eles envergonharam Jesus, porque a acusação sobre ele era ser o rei dos judeus. Eles colocaram capas, túnicas, tiraram a túnica e colocaram capa para fingir que Jesus era um rei, colocaram uma coroa de espinhos. É muita dor. Quando Jesus chegou para ser crucificado, a história conta, os dados históricos contam, que a crucificação não tem como você pregar os cravos nas mãos de alguém e sustentá-la no madeiro sem que a mão se rompa, estoure. Não tem como fazer isso. Os seus ossos não sustentam, a sua pele não sustenta. Não é feito para isso. Na morte de Jesus, a morte de cruz, antes de tudo, ele deve ter sido amarrado na cruz e depois pregado, e depois levantado. E ali havia outras pessoas com sentenças horrorosas que tinham feito coisas abomináveis. A diferença entre Jesus e todas elas é que Jesus era inocente. Totalmente inocente. A morte de Jesus, ela foi um espetáculo público, escandaloso, com muitas testemunhas. Mas a ressurreição de Cristo, ali naquela manhã de domingo de Páscoa, quem viu foram mulheres que não tinham voz. Os discípulos também não acreditaram na história das mulheres. Eles não tinham motivo para acreditar, o corpo poderia ter sido roubado, poderia ter sido levado para outro lugar. Você quer saber de uma coisa? Era um momento que estava todo mundo emocionado demais. A palavra que é usada ali do grego para dizer como as mulheres se expressaram é leros. Sabe quando a gente fala assim, talvez vocês não conheçam essa palavra, mas quem é mais velho conhece. Você está de lero, está falando bobagem? Essa expressão vem do grego, leros. As mulheres foram correndo falar com as outras pessoas que amavam e conheciam Jesus, que Jesus estava vivo. Mas ninguém tinha muito motivo para acreditar. Depois de 3 dias de medo, frustração e tristeza, ninguém tinha muito motivo para acreditar. No dia que Jesus ressuscitou, ninguém estava pensando em ressurreição. As mulheres só queriam terminar de preparar o corpo para o enterro definitivo, para o sepultamento definitivo, de acordo com os costumes do judaísmo. Alguns discípulos estavam reunidos em um lugar, trancados, morrendo de medo de serem identificados pelos os mesmos soldados e pelas mesmas autoridades que crucificaram Jesus. Os 2 discípulos que seguiam pelo caminho de Emaús estavam indo viajar para o interior. Eles estavam lamentando porque o plano não tinha dado certo. Nada tinha dado certo. Na verdade, naquele domingo, ninguém estava seguindo o plano. Jesus, então, se aproximou em silêncio e caminhou com eles. Guarda isso. Jesus se aproximou em silêncio e caminhou com eles.
Eles estavam falando sobre o que havia acontecido. Jesus simplesmente ouvia. Naquele momento, aqueles dois homens não podiam perceber que era Jesus. Não era o momento ainda. A Bíblia fala, os seus olhos não foram abertos para que não o reconhecessem. Jesus perguntou, sobre o que vocês estão conversando? Aqui já duas coisas que eu já falei sobre Jesus. A primeira é que ele se aproximou em silêncio. A segunda, ele perguntou, sobre o que vocês estão conversando? Jesus, que tinha sido crucificado na cruz, que tinha participado de tudo aquilo como personagem principal, estava ouvindo a conversa daqueles dois homens que eram seus amigos e perguntou, por que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Você percebe quem é Jesus? Como Jesus conversa? Como é gostoso de estar com Jesus? Como ele não tem nada a ver com aquilo que contam para a gente sobre Jesus? Quantas vezes já chegaram para você? Quantas vezes você já ouviu que Jesus era uma pessoa, um homem austero, um homem todo regrado, um homem que não gostava de falar, quieto? Quantas vezes você viu uma imagem de Jesus, os discípulos aqui, Jesus um pouco mais para cá, sempre um pouco mais afastado? Quantas vezes você ouviu na tua vida já que Jesus é uma pessoa que não gosta do jeito que você é, do jeito que você se veste, do jeito que você fala? Jesus não gosta de espontaneidade, ele gosta de coisa séria. Vou seguindo a história aqui, e aí essa imagem meio estranha que nos passam sobre Jesus, ela vai desconstruindo. Porque eles olharam com tristeza e um deles perguntou, você é a única pessoa que esteve em Jerusalém e não sabe as coisas que aconteceram? Que coisas? Jesus respondeu. Olha que Jesus divertido. Jesus se aproxima em silêncio, acompanha aqueles homens sem se apresentar, escuta a conversa, chega para eles, falam sobre o que vocês estão falando. Depois Jesus ainda fala, que coisas? Que coisas que aconteceram? Bem-humorado, o Jesus que a gente convive. Bem-humorado, que participa, que gosta de conversar. Então eles responderam, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, que era profeta. Olha eles falando no passado, Jesus era profeta. Notável em feitos e palavras, tanto diante de Deus quanto das pessoas. E como os líderes religiosos o colocaram morto na cruz, nós esperávamos que ele fosse, de novo, o passado, que ele fosse o Salvador de Israel. Mas tudo isso aconteceu há 3 dias. Gente, um corpo sepultado há 3 dias cheira mal, ele está em decomposição. O negócio não é legal, ninguém está esperando vida após 3 dias de uma morte. O povo de Israel, ele foi dominado durante muitos anos. 8 séculos antes de Jesus vir, eles estavam sob dominação. E isso não acabava. Você entendeu o porquê dos discípulos falarem assim, nós achamos que ele ia ser o libertador, o salvador de Israel. Mas tudo isso já aconteceu há 3 dias, já acabou. O povo de Israel foi dominado por assírios, babilônios, persas, gregos, romanos. Eles, por um período muito curtinho, durante a dominação grega, eles ficaram um pouco mais independentes, mas era uma independência forçada, uma independência sem liberdade, à base da guerra, na época da família do sacerdote Asmônio, entre o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Desde essa época apareceram vários agitadores, várias pessoas, vários homens prometendo que era o Messias que eles estavam esperando. Eles brigavam, faziam guerras, acabavam morrendo, a esperança morria junto. Será que Jesus era isso também? O Messias esperado pelos judeus era um líder militar, forte o suficiente para libertar o território de Israel de qualquer dominação e restabelecer a glória de Israel como era na época do rei Davi. Israel era um povo próspero, admirado e temido. Pensa lá no mapa de Israel. Israel é um território pequenininho para nós que moramos num país gigante, continental. Mas pensa ali.
Quem queria passar do Egito para outros lugares, passava por Israel. Outras potências passavam por Israel. Era uma confluência entre os povos, um lugar onde todo mundo tinha que passar por perto. Rota de viajantes. Um lugar que foi muito poderoso no tempo do rei Davi. Uma nação respeitada e temida por outros povos. Aí vem Jesus, anda 3 anos conosco, fala tudo que ele falou, faz tudo que ele fez. E ele permite ser preso. Ele deixa ser preso. Ele permite que o levem, que batam nele, que humilhem, que o crucifiquem. Ele permite que tudo aconteça. Será que esse era o Messias que eles esperavam? Jesus estava morto. Lá estavam eles também, aqueles homens, interessados em saber quando que Jesus, ou quando que viria o Messias que restabelecesse completamente o reino de Israel. E Jesus passou 3 anos com eles falando sobre o reino de Deus. A conversa continua. Aquele Jesus descontraído que gosta de estar perto. Quando eu escuto falar sobre esse Jesus chato, que fica esperando a gente ali na esquina para nos surpreender quando a gente estiver fazendo coisa errada, aí eu leio esse texto aqui e Jesus continua a conversa, vira para eles e fala assim: como vocês são lerdos, hein? Como vocês são tolos e são devagar para entender o que os profetas falaram sobre o Messias. Como vocês são lerdos. Sabe esse Jesus chato que todo mundo fala por aí? Ele não veio, não foi ele que veio. O Jesus que veio conversava dessa forma. Jesus, então, continuou explicando. Não tinha outro jeito. O Messias teria que atravessar as coisas que vocês viram para entrar na sua glória e terminar a sua obra. Não havia nenhum tipo de opção, não havia nenhum tipo de atalho. Então, ele começou a falar sobre as Escrituras e percorreu as promessas messiânicas, tudo que se falava sobre Jesus. Eles tinham 2 horas de conversa ali. Tudo que falava sobre ele mesmo. Imagino que ele deve ter começado em Gênesis lá, quando o homem caiu, falando da necessidade de redenção. E foi percorrendo a lei, os livros históricos, os salmos messiânicos. Imagino Jesus falando sobre as promessas em Isaías, que são lindíssimas. E ele foi esclarecendo, e ele foi explicando. E eles nem perceberam que chegaram em Emaús. Jesus, esse Jesus que eu estou falando para vocês, Filho de Deus, perfeito rei, sacerdote, profeta e mestre. Ele tinha acabado de vencer a morte e nos livrado do pecado, a humanidade inteira. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava ali caminhando com 2 de seus amigos. Estava fazendo uma viagenzinha para o interior com 2 de seus amigos. Jesus tinha tempo. Para você, ele sempre tem tempo. Para os seus amigos, ele sempre tem tempo. Jesus começou a explicar calmamente aquilo que eles não tinham entendido ainda. A caminhada passou rápido. Quando se aproximaram da cidade, Jesus fez como se fosse continuar a viagem, como se ele fosse para um lugar mais longe. Mas aqueles homens, mesmo não sabendo que era Jesus, eles não queriam ficar sem ele. Falaram: não vai embora não. Fica essa noite conosco, olha, já vai escurecer, fica conosco. E Jesus aceitou esse convite e foi com eles. Quando estavam assentados à mesa para comer, ele pegou o pão, disse palavras de bênção, dividiu o pão e o serviu. Naquele momento, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Mas ele se foi, desapareceu bem na frente dos olhos deles. Em Lucas, capítulo 24, versículo 32, diz assim: E questionaram-se entre si, porventura não queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava e quando explicava as Escrituras? Sabe o que Jesus fez com ele? Teve uma paciência de uma caminhada de 2 horas ou mais de fazer com eles. Jesus fez o que ele faz conosco.
Ele faz o que Ele quer fazer com você. Ele quer pegar tudo que está escrito na palavra e quer dizer, olha, tudo isso aponta para mim. Tudo isso termina em mim. Está consumado. Está feito. Olha para mim. Se você olhar para Jesus, todas as leis cerimoniais terminam nele. Todas as leis morais estão completas nele. O sacrifício perfeito foi ele. Mas eles esperavam um líder conquistador, um líder militar, um Messias forte. É por isso que eles não entenderam o servo sofredor. Abre lá a tua Bíblia no livro de Atos, Atos 1, também escrito por Lucas. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, e é uma continuação do Evangelho de Lucas, Atos, que a gente conhece como Atos dos Apóstolos, mas na verdade são os Atos do Espírito Santo. Atos 1, versículo 3 a 11. Depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, quando ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, o qual salientou ele, de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que haviam se reunido lhe consultaram, Senhor, será esse tempo em que restaurarás o reino de Israel? E ele afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas em que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem encobriu a vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. E lhes comunicaram, homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que viste subir. Volta lá no versículo 6, só para a gente dar mais uma lidinha. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Sabe o que é um epitáfio? Já ouviu falar num epitáfio? A palavra esquisita. Epitáfio é aquilo que está escrito no nosso túmulo. Depois que a gente morre, é costume, em alguns lugares ou algumas famílias, escreverem uma frase lá no túmulo. Essa frase pode ser uma coisa que o morto costumava dizer ou alguma coisa que a família gostaria de dizer a respeito dele. Eu acredito que o epitáfio de todo cristão, acho que todo cristão ficaria feliz se no seu túmulo tivesse escrito assim, esse aqui seguiu o plano. Esse seguiu o plano até o fim. É o que eu gostaria de falar, que falassem sobre mim, é o que eu gostaria que falasse sobre você. É o que eu gostaria que, se eu tivesse últimas palavras para dizer para os meus filhos e para quem eu amo, eu diria, sigam o plano, não abandonem o plano. É isso que eu queria dizer para vocês nesse dia aqui. Eu não sei o que você passou o dia assistindo, as notícias que você viu, os desafios que você está enfrentando na sua casa, a sua empresa, o seu comércio que pode estar fechado nesse momento. E se você tem alguma dúvida do que fazer, siga o plano. Siga o plano, porque quando terminar a sua história, você vai ter o orgulho de dizer, eu segui esse plano até o fim. E Deus vai ter orgulho de dizer, você seguiu o plano até o fim. Mas, primeira coisa, a gente precisa entender o que é esse plano. No momento em que aqueles 2 discípulos, eles viram Jesus morrer, e depois não acreditaram na ressurreição, eles abandonaram o plano. A gente acabou de ler que Jesus
ressuscitou e passou 40 dias na terra ensinando sobre o reino de Deus. O assunto que Jesus falou, mais falado por Jesus no seu ministério foi o reino de Deus. Antes da sua morte, depois da sua morte, Jesus falava sobre o reino de Deus. O reino de Deus sempre existiu. Ele é real, ele é presente, ele está crescendo. Em Jesus, ele é a sua expressão mais perfeita. É o reino de Deus. Jesus é o rei desse reino, ele reina em verdade e justiça. Ele sabe resolver qualquer problema, ele consegue resolver qualquer conflito. Não tem nada que fique em segredo diante de Jesus. Mesmo assim, Jesus continua sendo a mesma pessoa que estava ali, depois de ressuscitar, andando com 2 homens e conversando com eles, e ainda brincando, falando, como vocês são lerdos para entender? Como vocês são lerdos para entender tudo aquilo que eu falei? Jesus continua sempre acessível, como era no caminho de Emaús. Na morte e na ressurreição de Jesus, o reino de Deus foi estabelecido. E agora ele prossegue por meio da igreja. É um domínio espiritual que não está restrito apenas a um lugar físico. Então, agora que nós estamos aqui, mas você não pode estar aqui. O reino de Deus está com você, está na tua casa, está onde você pisar. Acho que a parte mais gostosa do reino de Deus é a certeza que nós fomos restaurados pelo sacrifício de Cristo. E nós hoje somos exatamente o que Deus nos criou para ser. Não tem mais nenhum incidente. Não tem nada que nos impeça do verdadeiro contato com o Pai. Por isso que eu quero te convidar para conhecer o reino de Deus e seguir o plano. Jesus morreu e ressuscitou durante o período de celebração da Páscoa. Depois passou mais 40 dias ensinando sobre o reino de Deus e se mostrando para muitas pessoas. A ordem que Jesus deu falou, não façam nada sem mim, não comecem nada sem mim. O que Jesus disse, aguardem, vão para Jerusalém, aguardem o Espírito Santo antes de cumprir o que eu falei para vocês cumprirem. Se já havia se passado um período de 40 dias, e eles seriam visitados na festa de Pentecostes, a festa das colheitas, isso quer dizer que faltava 7 dias, ou no máximo 10 dias, para que tudo que Jesus falou se cumprisse na vida deles. Era só seguir o plano. A festa de Pentecostes significa uma palavra em grego, 7 semanas após a Páscoa, 50 dias. A ordem que eles receberam foi, não comecem a fazer nada sozinhos. Sabe qual foi a resposta deles lá no versículo 6? E aí, Jesus, quando que você vai restaurar o reino de Israel? Mesmo depois de tudo que viveram com Jesus, as preocupações e as expectativas deles ainda eram as mesmas de antes de conhecer Jesus. E o que nós estamos fazendo? Quais são as nossas expectativas hoje? Independente do que está acontecendo. Nós ouvimos a voz de Deus, sua palavra fez o nosso coração queimar, recebemos como Salvador, estamos caminhando com Ele, vendo agir. Vamos insistir nas preocupações que nós tínhamos antes de conhecê-lo? A pergunta errada para fazer para Jesus, a pergunta errada que a gente tem para fazer na vida é, quando Jesus vai fazer aquilo que as pessoas que nem o conhecem esperam que Ele faça? Sabe qual é a nossa resposta verdadeira diante de Cristo, diante de todas as dificuldades, e não importa o que mude. Não importa se a terra trema e que os montes se lancem no meio do mar. Sabe qual é a nossa resposta? Me use para que seu reino seja totalmente estabelecido, porque o plano nunca vai mudar. Deus criou os seres humanos pessoalmente, plantou um jardim, deu a eles um lugar para estar com eles. Nossa história começa com Deus preparando tudo para estar conosco. Em João 14, Jesus nos explica que o plano não mudou. Versículo 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, eu vou lhes preparar lugar. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde estiver.
Segue o plano. Segue o plano. As emoções podem ser, nesse momento, muito negativas, muito complexas. Você pode estar sofrendo, você pode estar perdendo. Quer saber de uma coisa? Não importa o que está acontecendo lá fora. Nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos nele. Deus está perto, é disponível, é presente, é digno de confiança. Ele não vai mudar, siga o plano. Tem um monte de gente dizendo para você assim, você está sofrendo, fale sobre os seus sentimentos. Eu vou te dizer, você está sofrendo, fale sobre o reino de Deus. Fale sobre as pisaduras de Cristo. São os únicos sofrimentos que importam, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Salmo 145, versículos 13 a 15. É a palavra para você que vai seguir o plano. Não sai do plano. Teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança. Nessa noite, meu querido, minha querida, quer a gente viva 500 anos, quer a gente viva até amanhã. Só vamos fazer uma coisa. Nós não vamos sair do plano. Nós estamos aqui para estabelecer o reino e a justiça de Deus. E é isso que nós vamos fazer até que Ele volte. Em nome de Jesus.